Vamos começar o terceiro ponto da nossa ordem do dia, audição no âmbito da especialidade do projeto de lei número 236. Há uma pessoa que estava convocada para este dia, como eu expliquei nas informações no início desta reunião, Arlindo Castro não pode estar presente, vamos ter que marcar uma nova data. Temos connosco o Maurício Diegas, economista, administrador da Destila e Douro. Temos connosco o Sr. João Durão dos Santos, da Adega Cooperativa de Travões, em videoconferência, penso que me está a ouvir. Estou a ouvir, sim. Não sei se me estão a ouvir também. Sim, sim, perfeitamente. Só não estamos a vê-lo, não tem a imagem ligada, mas estamos a ouvi-lo. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. E temos connosco a Associação de Empresas de Vinho do Porto, representado pela doutora Isabel Marrana e o doutor António Marques Filipe, Presidente da Direção, certo? Vamos dar início a esta nossa audição. Tenho uma grelha que é de conhecimento próprio, vosso, tem 5 minutos inicialmente e começamos pelo Sr. Maurício Diegas, economista e administrador e diretor da Destila e Douro. Faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente, senhores e senhoras. Senhoras e senhores deputados, falo enquanto CEO da Destila e Douro, empresa sediada na região do Mercado do Douro, dedicada à destilação à escala industrial e comprometida com a valorização da região. As profissões do Douro, produção e comércio, têm como missão valorizar os produtos da região, o vinho do Porto, DOC Douro, o Moscatel. A missão da Destila e Douro é valorizar os seus subprodutos, aquilo que do processo de vinificação resulta que não é vinho, seja em fase sólida ou em fase líquida. Pegamos nos bagaços e borras que resultam do processo produtivo do vinho, em alguns casos encarados como resíduo, e damos-lhe valor comercial. É esta lógica que projetamos o futuro através da intenção de investimento da Destila e Douro 2.0, que se traduzirá numa nova infraestrutura industrial tecnologicamente avançada, alinhada com os melhores padrões internacionais. Sobre o tema que nos traz, permitam-me partilhar uma reflexão de natureza analítica, no espírito do contributo técnico que devo a esta Comissão. Há uma tentação compreensível de acreditar que, ao restringir a oferta, o mercado responderá automaticamente com uma subida sustentada no preço. É um princípio clássico de microeconomia: menor oferta gera maior preço. Mas a realidade do Douro mostra a debilidade desta relação quando aplicada fora do seu contexto sistémico. Vivemos hoje, simultaneamente, 3 realidades: excedentes estruturais do vinho, quebra de consumo global e forte concorrência internacional. Reduzir artificialmente a oferta não garante por si só um aumento sustentado do rendimento dos viticultores. Pode, pelo contrário, criar rigidez, aumentar custos, fragilizar a competitividade de um produto que depende, em larga medida, da sua aceitação nos mercados externos. Sem mercado, não há preço. Sem procura, não há rendimento. Senhoras e senhores deputados, a valorização da marca Douro é um objetivo legítimo e necessário, mas complexo, exigindo respostas integradas e equilibradas. Felizmente, dispomos de um enquadramento institucional que nos permite esta construção coletiva. Se defendemos o princípio da subsidiariedade, devemos dar prioridade aos órgãos da região. O IVDP tem um papel central, em particular através do seu Conselho Interprofissional, representativo das profissões e das várias sensibilidades do setor. É a convicção da Destila e Douro que este Conselho deve ser cada vez mais um órgão ativo e catalisador das mudanças que a região precisa. Deixo, num espírito construtivo, um contributo. A região tem a oportunidade de reforçar a capacidade do Conselho Interprofissional para transformar o diálogo entre profissões em decisões concretas, à altura dos desafios atuais. É no Conselho que se devem alinhar rendimento e competitividade, garantindo o rendimento aos viticultores sem comprometer a competitividade internacional.
A Deste e Louro coloca-se à disposição da região com as suas valências, qualquer que seja a decisão tomada. A economia existe para as pessoas e não as pessoas para a economia. Há um ponto crítico que não podemos ignorar, a procura. Por isso, defendemos um choque na promoção do vinho do Porto, liderado pelo Estado, articulando com o setor e concretizado através do IVDP uma promoção mais estratégica, mais tecnológica, capaz de transformar produto em valor percebido pelo mercado, pelo consumidor. Entendemos esta missão de promoção não como uma visão maquinal de pegar em canais de comunicação e divulgar. É mais complexo que isto. O contexto do consumo das bebidas alcoólicas vive hoje uma reformulação até dos novos modelos de sociabilização das pessoas, das comunidades, e nesse quadro é importante perceber o que é que as pessoas efetivamente procuram e em que medida é que os produtos que são produzidos na região do Mercado do Douro pode atender a essas expectativas dos consumidores. Contudo, eu vejo na questão tecnológica, no investimento, na qualidade, a única solução para concretizar uma inflexão da tendência que observamos ao longo das décadas. Esta é a criticidade do momento que vivemos no Douro. Uma tendência contínua que se apresenta com caráter irreversível e aqui sim se pede o máximo de energia, sugere o máximo de energia da parte dos órgãos do Estado para, em conjunto, se encontrar uma solução para infletir esta tendência. A inflexão desta tendência permite criar um contexto que favorece o investimento. Só com o investimento podemos promover qualidade. Só com qualidade podemos aspirar à valorização do produto. E só com a valorização do produto, na exata medida do que o mercado pede e exige, podemos aumentar o rendimento que entra na região e que o comércio consegue colocar dentro da região. É aqui que a Deste e Louro assume um compromisso concreto. A nossa infraestrutura permitirá aumentar a valorização dos subprodutos em mais de 20%, reduzir custos logísticos entre 1 a 2 milhões de euros por ano e criar novas oportunidades de valorização da produção regional numa lógica de economia circular e de proximidade à produção e ao comércio. Faço esta alusão sobre o potencial do investimento que a Deste e Louro tem estado a programar, sinalizando alternativas claras, sólidas, de criação de valor e de retenção de valor. Refiro-me em particular à oportunidade de desenvolver aguardentes vínicas, com identidade própria. Para concluir. Já estamos em 6 minutos. Com identidade própria. São 30 segundos. E reconhecimento internacional sob a coordenação do IVDP, alinhadas com referências como o conhaque, com perfil distinto, mas que só o Douro pode dar. Uma adição sustentada de valor, em qualidade, capaz de gerar resultados líquidos para o lavrador, compatível com as expectativas legítimas de uma vida digna. O que está em causa não é escolher entre produção e comércio, nem entre autenticidade e competitividade. É a construção de um modelo onde ambos coexistam e se reforçam mutuamente. A Deste e Louro só sobreviverá no futuro se a região sobreviver e for profícua na remuneração de todos os seus fatores produtivos. A Unesco, para terminar, elevou a região do Mercado do Douro a património da humanidade por ser uma paisagem viva e evolutiva. O Douro não é um museu, é um sistema dinâmico composto por pessoas que exige de todos nós capacidade de adaptação, equilíbrio e visão. Cabe-nos garantir que essa evolução é virtuosa, que gera investimento, qualidade, rendimento e que honra, simultaneamente, memória e futuro. Tenho dito. Obrigado. Muito obrigado e dou agora a palavra ao Sr. João Durão dos Santos, da Adega Cooperativa de Trovões, que está a participar por videoconferência. Faça favor, Sr. Engenheiro. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade que me estão a dar.
Agradecer antes de mais a todos os partidos que votaram favoravelmente esta lei na Assembleia da República e em especial agradecer ao Sr. Deputado Filipe Sousa que hoje conseguiu que este debate fosse feito. Vou falar um pouco da minha história pessoal, que é a seguinte, e falar um pouco da história que eu percebi. Há 30 anos, o Douro tinha 150 mil pipas de benefício, com aguardente produzida no Douro. O agricultor, vivia do seu honesto trabalho, e eram 40 mil. A pipa era paga a 950 euros. A garrafa era de vinho do Porto, só do Porto. Com o tempo, fomos percebendo que o vinho da garrafa já não era só do Porto. E hoje não é quase nada do Porto. Hoje 2/3 das uvas são de fora da região. Hoje recebemos os mesmos 950 euros que há 30 anos recebíamos. Só com uma vantagem ou desvantagem, entendam como quiserem. É que hoje recebemos apenas 75 mil pipas. Há 30 anos eram 150 mil. A minha cooperativa começou a ter grandes dificuldades e em 2007 o meu pai meteu lá as uvas, penso que foi o último ano em que ele trabalhou lá, depois passou para mim, e recebeu 0, não lhe pagaram, em 2007. Portanto, trabalhou um ano de graça. Em 2021, eu que até condenei o meu pai, da maneira que achava que alguma coisa não estava bem, aconteceu-me exatamente o mesmo. A minha cooperativa pagou-me 0 e eu lá meti as uvas. Este é o meu problema. E depois fui naquela enxurrada que foram alguns dos resistentes viticultores do Douro. Dos tais 40 mil, resistiram alguns, parece que agora são 18 mil. Portanto, já somos metade. O problema existe, já somos metade. Daqui a pouco não estaremos cá ninguém, digo eu, ou estarão 200 ou 300. Vai-se aplicar no Douro a tal lei dos 80-20, penso eu. Portanto, o governo incentivou-me a investir no Douro e eu lá fui investindo alguma coisa, através dos VITs. Os VITs que são feitos pelos grandes proprietários do Douro, não é por mim, são por eles que eu sou obrigado a fazer o VITs nas instalações desses proprietários. Há 2 anos, a pessoa onde eu meto o VITs pagou-me a 150 euros a pipa. Este é o meu problema, 150 euros a pipa. Eu comprei tesouras de poda a 300 euros. E eu disse ao senhor que me estava a pagar a 150 euros, só pagou-me meia tesoura de poda por pipa. Bom, mas mesmo assim fui investindo, ainda recebi 150 euros. Sabe o que é que me aconteceu o ano passado? O senhor disse-me, não temos aquele lugar para as suas uvas. Ficaram a maior parte nas videiras. Esta é a minha situação, mas não é a minha. É a dos 400 associados. Há pouco acho que é a CNAP, a Confederação dos Agricultores, da CAP, falava que teve 19 associações no Douro, logo a assinar tudo. Se calhar não teve 400 agricultores na miséria. Mas se quiser eu mando-lhe para lá os meus também para assinar o seu papel. Porque os meus sim estão na miséria. Quando é em outubro ligam-me todos os dias para ver quando é que recebem os 700 ou 800 euros miseráveis que nós pagamos. Este ano pagamos uma média de 300 e tal euros por pipa. Ainda por cima o seu ministro disse que se calhar é o último ano que lhes vamos pagar, porque não tem jeito andar sempre a dar os subsídios de crise. E eu concordo perfeitamente com ele, eu não queria esmolas. Eu queria era ser um produtor no Douro. Eu neste momento trago lá máquinas a trabalhar, a fazer vitis. Porque acredito que podemos dar a volta a isto. Acredito que este debate vai nos levar a algum lado. Acredito que a situação em que estava não nos levava a lado nenhum. A situação em que estava
conduziu-nos nestes últimos 30 anos a esta triste realidade, que eu acho que não serve a ninguém. Nós estamos a enganar as pessoas quando dizemos que vendemos vinho do Porto. Nós já não vendemos vinho do Porto, é a minha opinião. Nós vendemos vinho com aguardente, que eu não percebo muito, mas uns chamam vítica, outros chamam vinícola, outros chamam vitícola. Eu não sei se é tudo a mesma coisa, como estavam a dizer. Se calhar não é, porque o vinho que eu hoje bebo num restaurante que me põe numa garrafa é fraco. É um vinho fraco, é um vinho barato, é um vinho que nós vendemos barato, é um vinho fraco. Esta é que é a realidade que eu estou a sentir. E o meu problema é que eu estou metido neste problema. Eu investi muito, eu estou a investir no Douro e continuo a investir. Tenho que arranjar maneira de, juntamente com todas estas entidades, ver se damos a volta a isto. É porque não é só por mim, é pelos tais 400 agricultores no Douro que me pediram para pegar na adega, porque a adega estava cheia de dívidas. Felizmente hoje estão quase pagas com o contributo de todos nós, porque não é de outra maneira que se consegue, ou seja, com um sacrifício. Para concluir, ainda este ano, pronto, olha, eu só lhe consegui passar a parte negativa, se calhar iria passar aqui alguma parte. Mas terá a oportunidade. A emoção que me leva a tudo isto é esta. Obrigado a todos e estarei aqui para dar o meu contributo. Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Dr. António Marques Filipe, Presidente da Direção da Associação de Empresas de Vinho do Porto. Faz favor. Muito obrigado, cumprimento a todos. Agradeço o convite para estar aqui presente, juntamente com a doutora Isabel Marrana, em nome da Associação das Empresas de Vinho do Porto. Esta é uma matéria muito complexa, que exige muito mais que 5 minutos, mas manteremos o tempo. O negócio do vinho no mundo está a cair de uma forma muito significativa e estrutural. Hoje consome-se no mundo a mesma quantidade de vinho que se consumia em 1961. Para vos dar um exemplo, a França, o consumo per capita em França caiu para 1/3 do que era há 50 anos atrás. Mais ou menos 40 hectolitros por habitante. Portugal mantém o recorde, com 61 hectolitros por pessoa, mas muito se deve ao facto de nós também termos uma componente de turismo bastante elevada. Mas o vinho está a cair no mundo, em termos de consumo. Não é só em Portugal, é na Austrália, no Chile, na Nova Zelândia, em todos os países. Podemos debater as razões por que é que isto está a acontecer, mas é um facto que é absolutamente inquestionável. O vinho do Porto, sendo uma bebida fortificada, como sabem, e sendo talvez a mais resiliente das bebidas fortificadas que existem no mundo, como Málaga, Marsala, Jerez, Tokai e Sauternes, mesmo assim sentiu um decréscimo de mais de 30% nos últimos 25 anos. Ou seja, 1/3 dos clientes, dos consumidores de vinho do Porto desapareceram, não existem. E dificilmente, na nossa opinião, poderemos reverter esta situação. Portanto, é evidente que isto tem um impacto na região e nós compreendemos que há um enorme problema de sustentabilidade económica na região do Mercado do Douro. É absolutamente evidente. Não é certo aquilo que dizem que isto está a acontecer à custa das empresas de vinho do Porto. No vosso dossiê podem ver aquilo que é a rentabilidade dos investimentos nos últimos anos no setor de vinho do Porto, nas empresas de vinho do Porto, nos 33 associados da Associação das Empresas de Vinho do Porto. Portanto, não é verdade que seja por uma mera transferência de valor. O setor como um todo está a perder valor ao longo destes últimos 26 anos. Portanto, há um problema claro, absolutamente evidente, e esta lei é muito aliciante. Eu reconheço que é muito aliciante, é uma bala de prata. O que é que nós temos? Temos um problema de excedente de DOC Douro, 50 mil pipas. Em vez de reduzirmos a área, em vez de fazermos aquilo que o resto do mundo está a fazer, ainda ontem França anunciou mais 20 e tal mil hectares de substituição cultural, nós dizemos assim, não, pegamos no vinho do Porto, no excesso de vinho, transformamos em aguardente, tornamos obrigatório no uso do vinho do Porto, as vendas caem para metade, mas não há problema nenhum, porque indo as vendas para metade, o produto será mais raro e os consumidores irão pagar o dobro do que pagam hoje por esse vinho e, portanto, ficamos todos muito bem. Esta ideia, em papel, parece absolutamente brilhante. Muda-se na lei meia dúzia de parágrafos e, aliás, a frase é sempre a mesma e, com isto, resolvemos o problema na região do Mercado do Douro.
que há um problema muito sério e é preciso ser resolvido. O nosso entendimento é que não, de maneira nenhuma, é sob esta forma. Vamos assumir que esta lei se aplica no futuro e que, das duas, uma, as vendas de vinho do Porto têm que cair para 40% do que são hoje, mas mesmo assim nós mantemos o rendimento que temos hoje, que é mais ou menos, em termos agregados, entre Porto e Douro, cerca de 620 milhões de euros. Não podemos deixar de pensar que se nós reduzimos as vendas para metade, várias coisas acontecem. A primeira delas é que nós vamos precisar de encher menos garrafas, de vender menos caixas. Vamos ter, portanto, que ter menos linhas de engarrafamento, vamos ter que despedir as pessoas que hoje estão a trabalhar nas linhas de engarrafamento, porque se as vendas vão cair para metade de uma maneira forçada, de uma maneira administrativa, então, naturalmente, que isto terá um impacto nas empresas. Na nossa estimativa, e é uma estimativa que entendemos que é conservadora, esta medida diretamente irá implicar a perda de 3 mil postos de trabalho. 3 mil postos de trabalho. Engarrafamentos, armazéns, escritórios e por aí fora. E também no Douro, nas pessoas que trabalham nas empresas. Encerramento de armazéns. Os nossos fornecedores, neste momento, que sabem o que está a acontecer, esta discussão na Assembleia da República, os nossos fornecedores de rolhas e de garrafas dizem assim, mas nós vamos vender menos garrafas, menos rolhas, menos rótulos, menos caixas, menos selos para o setor dos vinhos do Porto, porque as vendas vão cair? Isso é bastante preocupante para nós. O que é que temos para fazer, o que é que nós temos que fazer para dizer a quem vai decidir que isto não faz sentido nenhum? Também, isto está a acontecer, como hoje, enquanto falamos, e nos últimos dias, os bancos estão a perguntar, e como é? Se as vendas de vinho do Porto caírem para metade, como é que os senhores vão pagar os financiamentos que nesta altura estão a acontecer? E estamos a ouvir a falar alguns bancos, neste momento, a começar a pedir reforço de garantias. Aquilo que acontece aqui não é inócuo, naturalmente, não é? E perspassa para a sociedade. Portanto, as consequências são dramáticas no sentido em que uma redução em valor absoluto de vendas do vinho do Porto vai ter um impacto muito grande. Deixe-me só terminar dizendo, agora, vamos imaginar que as vendas não duplicam em valor. Então a tragédia é total. E aquilo que eu posso desenhar aos senhores deputados é que a experiência que nós temos no Reino Unido é a seguinte, por cada 1% de aumento de preço que se registrou no Reino Unido nos últimos 5 anos, em virtude do aumento dos impostos, as vendas caíram 1%. Faz sentido arriscar num modelo que pode ter como resultado final vendermos metade e ao mesmo valor? Eu diria que isto é extraordinariamente arriscado, para não dizer outra coisa. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. Vamos dar agora aqui uma primeira ronda pelos partidos aqui representados. Começa o PSD com o Sr. Deputado Amílcar Claro Almeida. 7 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez os senhores deputados. Alguns não estavam aqui na minha primeira intervenção. E cumprimento e agradeço a presença do Sr. Maurício Diegues, de Estilo Douro, bem como também do Sr. Presidente e da Sra. Diretora Executiva da Associação de Empresas de Vinho do Porto, e que nos acompanha também à distância, por videoconferência, o Sr. João Durão dos Santos, da Adega Cooperativa de Travões. A matéria que hoje discutimos é da maior relevância para o futuro da região de Marcado Douro, colocando-nos perante uma escolha exigente entre diferentes caminhos para reforçar a criação de valor no território. A proposta de utilização exclusiva de aguardente vínica, com origem na região, traduz uma ambição legítima de valorização da produção local e de reforço da identidade dos vinhos do Douro. Contudo, essa ambição deve ser analisada à luz da sua viabilidade prática e dos impactos económicos ao longo de toda a cadeia. Os dados do estudo promovido pelo Ministério da Agricultura apontam para desafios relevantes, nomeadamente ao nível dos custos, da capacidade produtiva e da competitividade externa, que não podem ser ignorados. Importa, por isso, garantir que qualquer decisão contribui efetivamente para o aumento do rendimento dos produtores, o reforço das exportações e a sustentabilidade económica e territorial da região. Mais do que escolher entre visões, devemos procurar soluções equilibradas que conciliem valorização local com estabilidade e competitividade. É nesse espírito que coloco as seguintes questões.
logo ao Sr. Dr. Maurício Diegues, administrador e diretor da Destilo Douro. Pergunto-lhe, sem capacidade instalada suficiente, não há risco de aumento especulativo de preços de aguardente? Segunda questão, esse aumento não penaliza o restante setor? Terceira questão, se o estudo aponta riscos, por que avançar já com a obrigatoriedade? Quarta, a medida beneficia todos os produtores ou apenas alguns? Estou-me a referir, nomeadamente, os ligados à destilação. Quinta pergunta, a medida pode ser uma oportunidade para reforçar o setor da destilação no Douro? Sexta, a capacidade produtiva atual é suficiente? Sétima, o aumento de custos pode comprometer o setor? E, por fim, se a medida aumenta o rendimento dos produtores. Ao Sr. João Durão dos Santos, da Adega Cooperativa de Travões, já tivemos a oportunidade de estar também juntos, faço-lhe as seguintes questões. As cooperativas teriam de suportar custos adicionais imediatos? Isso pode traduzir-se em menor preço pago aos viticultores? O estudo oferece maior previsibilidade para as cooperativas? Defenderia uma aplicação gradual em vez de obrigatória? Outra questão, as cooperativas estão preparadas para absorver o impacto da medida? A medida aumenta o rendimento dos cooperantes? Pergunto-lhe também se há risco para as exportações. E, por fim, que é transversal a todos, se a produção de aguardente é suficiente. Para a Associação das Empresas de Vinho do Porto, questiono se nos pode quantificar, Sr. Presidente, o impacto potencial da medida nos custos de produção, se esse aumento pode ser absorvido pelo mercado, se há risco de perda de cota de mercado internacional, se a medida pode comprometer a estabilidade do setor, se a medida aumenta custos e reduz competitividade, se pode afirmar que não coloca em risco o emprego no setor? Um bocado depois, eu vi, foi por isso que eu questionei, porque importa reforçar, naturalmente. E se a medida pode prejudicar as exportações? E se o rendimento dos produtores será beneficiado? E também se há capacidade suficiente na região para fazer face a esta medida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Lopes Leixo, do Partido que Chega. Até 6 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, cumprimentar os nossos convidados aqui presentes e agradecer os esclarecimentos que nos deram, porque realmente, de facto, estamos a falar de uma matéria de especial sensibilidade, complexidade e importância, e por isso todos os contributos são bons, até mesmo tenho desafiado a não termos uma posição de princípio e tentarmos debater o tema pelo tema para perceber exatamente os vários aspectos, porque é importante perceber o que é que esta solução pode resolver, porque no fundo são teses, são pressupostos que nós daqui partimos, o que pode agravar e em que condições pode ser aplicada e principalmente, que é um ponto que tem sido transversal nestas audições, que é sem criar distorções maiores e também já isso foi definido aqui, referido aqui. Aliás, há uma coisa que este debate tem deixado claro, e essa sim é clara, e temos visto também nas audições, que é não estamos perante uma matéria pacífica e, em muitos casos, até muito emocional. Há quem veja nesta solução uma forma de reforçar a ligação entre o produto, território e o valor acrescentado regional, e há quem alerte, e também já ouvimos isso aqui hoje, para riscos económicos, industriais, comerciais, jurídicos, reputacionais, que não podemos subestimar. E por isso tenho uma série de temas e de questões para vos deixar transversalmente, até porque cada um dos senhores tem uma posição diferente sobre o projeto de lei aqui em discussão e tem uma visão diferente dentro da própria cadeia de valor e por isso é interessante ver a forma como encaram cada um destes temas. Um dos argumentos que tem sido usado a favor desta proposta é o que esta alteração reforça a autenticidade, a coesão territorial, a coerência territorial e até a identidade qualitativa do vinho do Porto. E por isso a primeira pergunta que surge logo e que gostaria de vos colocar é, se concordam com este pressuposto e, se sim,
o que é que esta afirmação projeta sobre o regime que vigorou até aqui. Isto porque estamos a falar de produtos com história, com reputação internacional, com estoques significativos dentro de toda a cadeia. Na audição anterior falava-se de cerca de 450 mil pipas e um valor acumulado ao longo de décadas, ou seja, o vinho do Porto não começou agora e por isso é importante perceber de que forma é que esta medida pode afetar também a credibilidade do nosso passado e do que temos em estoque. Depois há um segundo ponto que também me parece importante, que tem a ver com, e foi de certa forma referido aqui há pouco, como esta solução é pensada no tempo, ou seja, esta solução surge para tentar resolver um problema que de facto existe no setor, mas à luz também da fotografia atual do setor e dos problemas que ele enfrenta, e por isso julgo que o desafio é olharmos para isto numa perspectiva mais dinâmica, ou seja, se o setor continuar em retração, como é expectável, e se a dificuldade de escoamento se mantiver e a quebra de consumo que estamos a verificar, pode chegar um momento em que mesmo esta solução seja insuficiente para absorver excedentes e reequilibrar toda a fileira. Por outro lado, em sentido inverso, se houver uma recuperação de mercado, que não será expectável no vinho do Porto, mas, por exemplo, dos vinhos do Douro, podemos então ter criado uma rigidez estrutural que limita também a nossa capacidade de resposta na região e travar esse próprio crescimento. Já não sei, alguém tinha referido que é, vamos então plantar vinhas? Depende. É uma pergunta que não tem resposta imediata e objetiva agora. Se calhar agora não será a melhor solução, mas depende da evolução do mercado. Por isso, estamos a falar de facto de uma solução que é estrutural e pensada para o futuro, ou estará ela demasiado presa à situação atual? Depois há uma questão de suficiência material, que é, importa perceber não apenas em teoria se é possível produzir aguardente na região, importa sim saber se a região tem massa vínica bastante, em quantidade e regularidade, para sustentar esta exigência sem comprometer de forma excessiva outros segmentos de produção duriense e sem transformar uma dificuldade conjuntural numa rigidez permanente. E por isso gostava de vos ouvir sobre este tema, se existe essa capacidade para, de uma forma estável, em anos bons e em anos maus, aguentar esta solução que está em discussão. Depois temos a questão de valor que também já aqui falámos e que penso que talvez seja o mais sensível de todos, que é, falamos muito da valorização da produção, no reforço do rendimento do viticultor, mas uma coisa é dizer que teremos mais incorporação regional e que ficará mais valor retido no Douro, a outra bem diferente é demonstrar que este valor chega efetivamente ao produtor, porque entre uma coisa e outra temos o custo da aguardente, temos quem destila, está a força negocial da cadeia, está o comércio, está a capacidade de repercutir também ou não estes custos e está o risco aumentado do preço num ponto não se traduzir em melhor remuneração no outro. Por isso, a pergunta é como é que vem esta questão e se realmente consideram que o valor pode chegar a quem realmente ele precisa. Depois há uma dimensão importante e que se falou também aqui noutras audições e na audição anterior, que é a dimensão europeia e concorrencial. Esta solução, na prática, está a restringir o fornecimento de aguardente relevante à região demarcada do Douro. E pode ser vista como uma restrição à concorrência, à circulação de mercadorias ou à prestação de serviços. E, por isso, uma coisa é defender uma solução por razões de sustentabilidade económica, territorial e social, outra é conseguir demonstrar que esta solução é necessária, proporcionada e adequada no quadro europeu. Por isso, consideram que há uma base técnico-científica e jurídica para sustentar esta solução junto de Bruxelas? É uma questão que considero também ser importante. E, finalmente, para terminar, isto é um assunto, há pouco referia que precisávamos de mais do que 5 minutos para discutir, e esta eu também considero complexa, que é, eu penso que não podemos reduzir a valorização do vinho do Porto só à questão da aguardente, sinceramente. Embora seja um tema que pode resolver alguns problemas, acho que o problema é mais abrangente. Porque o vinho do Porto vale pelo produto, mas vale também pela marca, pela história, pela paisagem, pelo enoturismo, pelas categorias que tem, pela promoção externa e pela capacidade de conquistar novos consumidores em mercados que temos que assumir são cada vez mais difíceis. Por isso, a pergunta que eu vos coloco é relativamente simples de formular, difícil de responder, que é, não exigirá o Douro e o vinho do Porto uma estratégia mais ampla de apoio, divulgação e de promoção interna e externa, porque internamente também não o valorizamos. E não estaremos a colocar demasiada pressão numa única medida para resolver um problema estrutural que é muito maior do que ela.
E, para já, são estas as minhas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente a presença da Distil Douro, da Adega Cooperativa de Trovões e também da Associação das Empresas do Vinho do Porto. Não resisto a falar do Douro com emoção, porque de facto quem tem raízes no Douro vive a vinha e o vinho com uma intensidade diferente de todos aqueles que não vivem na região ou nunca tiveram raízes na região. E por isso posso-vos assegurar que há décadas que existe um problema que até hoje não teve solução. Eu sou da área agrícola, acompanhei de perto vários anos catastróficos no pagamento das adegas ao próprio agricultor e houve uma agudização deste problema com o aumento dos custos de contexto, ou seja, com o aumento dos custos de produção, houve uma agudização do problema que chega a ser, entre os 18 mil agricultores, a venda das uvas é inferior, o custo da venda das uvas é inferior ao custo de produção. E por isso, o que fazer aos excedentes? Continuar mal como até aqui, com uma miséria na produção, o abandono, um risco de abandono sério das terras do Douro, com perda de paisagem, com um impacto económico fortíssimo, que, como disseram e bem, no enoturismo, a perda da região demarcada do Douro como um património mundial é, de facto, uma região única no país. E estamos a falar de um problema muito sério, porque até aqui os governos alimentaram e bem, na minha opinião, a renovação da própria vinha para que fosse mais produtiva, para que fosse mais fácil de tratar para os próprios agricultores, porque é uma região com uma dureza incalculável, quer na forma como a apanha da uva decorre, quer na forma como os agricultores sobrevivem. O arranque da vinha é colocar, obviamente, a região do Douro em risco, com custos, como disse, altíssimos para o país, até a nível internacional. Porque o turismo do Douro sobrevive à base da paisagem, sobrevive à base destes pequenos agricultores que vão produzindo, mas que para eles não chega o resultado do turismo. Ou seja, os agricultores, a receita que têm é da venda das uvas. Relativamente às questões, gostaria de perguntar ao Dr. Maurício Diegues, da Distil Douro, se de facto, que é a única destiladora atualmente instalada na região do Douro, se tem tido ou já teve alguns prémios que comprovem a qualidade das aguardentes que produz, se a Distil Douro tem know-how para produzir aguardentes de qualidade para o vinho do Porto, os vinhos dourienses possuem características suficientes para a produção de aguardentes de qualidade para o vinho do Porto, a incorporação obrigatória da aguardente do Douro e controlada no vinho do Porto poderá não só garantir a sustentabilidade ambiental do Douro, mas também assegurar que o valor acrescentado do produto final permaneça na região, protegendo os produtores contra a própria volatilidade dos álcoois importados sem identidade vínica. Considerando que, conforme referiu numa das suas posições, a Distil Douro é responsável por cerca de 50% das necessidades de aguardente certificadas para a produção de vinho do Porto, tem condições para satisfazer o 100% dessas necessidades. Eu julgo que isso até já estava incluída nas questões de quem me antecedeu. Relativamente à adega cooperativa de Trovões, houve, de facto, uma vivência absoluta daquilo que se passa na região e da dificuldade que os agricultores têm atualmente e daquilo que existia há 30 anos atrás. Temos uma realidade completamente diferente e temos que ter soluções de emergência social. Isto, mais que um problema económico, é um problema social gravíssimo para quem vive no território, para quem se alimenta do território.
Nós falamos aqui da sustentabilidade, obviamente que temos que falar da sustentabilidade, mas temos que ser de soluções emergentes, porque temos uma quantidade de estoques, uma quantidade de excedentes, que as próprias adegas compreendem bem esta situação e têm feito um esforço enorme para sobreviver a esta situação. Relativamente à Associação das Empresas do Vinho, e reportando-me a um documento que recebemos na Comissão, Salvem os Viticultores dorienses, gostaria de colocar algumas questões. Claro que já não vou ter muito tempo para criar esta série de perguntas, mas parece-me determinante, segundo um artigo de opinião publicado no Jornal Público em 29 de agosto do ano passado, o administrador do grupo Symington, detentor da maior quantidade de vinho do Douro, afirmou que o custo direto de produzir uvas na região demarcada do Douro é de cerca de 95 cêntimos por quilo, variando naturalmente um pouco conforme o ano. O custo total, incluindo amortizações e depreciações, é superior a 1,5 euros por quilo. Está a Associação Empresarial consciente que, face a estes números, os viticultores da região demarcada do Douro se encaminham rapidamente e de forma direta para a sua própria insolvência? E para concluir, dizer naturalmente que tem que haver, de facto, estas soluções de emergência, que são sobretudo soluções de sustentabilidade social e de bem-estar das pessoas que vivem na região demarcada do Douro. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, da Iniciativa Liberal, também Vice-Presidente desta Comissão. Faz favor, Sr. Deputado. Tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Novamente cumprimento os senhores e senhores deputados e os nossos convidados também. Já é a terceira ou quarta audição dedicada a este tema e eu vou tentar não me repetir relativamente às outras audições e permitam-me só começar por dizer uma nota prévia, tangencial à discussão, que todos nós, independentemente das ligações ao nosso território, por acaso tenho gostado de transmontano, portanto tem essa ligação, nós somos eleitos para representar todos os portugueses e, portanto, é isso que devemos fazê-lo, incluindo os portugueses dorienses, naturalmente, incluindo os viticultores, ou seja, quem for. Eu creio que isso não nos dá nenhuma autoridade sobre os demais para podermos falar de um determinado tema. Certamente devemos e podemos falar com razão, mas decidir com a razão, falar com emoção e decidir com a razão. Eu creio que esse é importante, isso era apenas uma nota prévia. Em segundo lugar, eu creio que este problema é bem descrito por um adágio popular, que é, em caso onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. No caso, adaptado ao tema, é em caso onde, infelizmente, as vendas de vinho do Porto têm vindo a cair há mais de 30 anos, todos ralham e ninguém tem razão. De facto, quando nós olhamos para os dados, são esclarecedores. A quebra de vinho do Porto e do consumo de vinho a nível mundial é clara. Felizmente, DOC e IGP está em contraciclo, tem crescido, também partiu de uma base mais pequena, mas tem crescido, mas a verdade é que a procura caiu. E o mercado em contração tem algumas especificidades, aliás. O Dr. Maurício Diegues fez-nos aqui o favor de explicar, do ponto de vista económico, exatamente o impacto que isso pode causar. Se nós estivermos numa situação em que a procura é estável ou até está a crescer, uma alteração da oferta, substantiva da oferta, no caso uma redução, maior escassez, pode, de facto, refletir-se num aumento do preço, que é isso que nós queremos, que nós desejamos, é que não temos de produzir mais vinho do Porto, é que o nosso vinho do Porto possa ser vendido a um preço maior. Mas isso não se decreta. Infelizmente, a economia não funciona assim, o mercado não funciona assim, os consumidores não funcionam assim. Nós não aumentamos o vinho do Porto, o preço, e depois os consumidores vão correr comprá-lo porque o preço aumentou. Existem bens que funcionam de facto assim, os bens de Veblen são bens de luxo, infelizmente não é o caso do vinho do Porto. E, portanto, quando nós estamos num mercado em recessão, num mercado em contração, que é sustentado, não é conjuntural, já tem décadas, nós aumentamos o preço por via do aumento dos fatores de produção, do custo de produção, ao incorporarmos a aguardente vínica destilada na região do mercado do Douro, nós estamos a causar um aumento de preço que vai fazer com que o volume de vendas caia. Ora, o volume de vendas caindo ainda mais, vai cair a procura por uvas. Precisamente as uvas,
que nós queremos comprar aos viticultores e queremos ajudar aos viticultores. Portanto, isto é, enfim, a essência económica básica, e eu creio que a nossa vontade, que deve ser genuína, de ajudar os viticultores, não pode ir contra o funcionamento mais básico da economia. Da mesma forma, dei esse exemplo na audição anterior, da mesma forma que não podemos ir contra a química de fermentação para produzir vinho. Não dá, não funciona, o vinho vai sair mau. E, portanto, o que nós nos arriscamos a fazer, de facto, é agravar o problema. O problema existe, é grave, os viticultores estão a sofrer na pele, todos concordamos com isso. Eu acho que isso deve ser unânime. Todos concordamos que a situação é muito difícil, muito apertada para os viticultores, sobretudo daquela região, por causa das suas especificidades, das suas idiosincrasias, os chocalcos, os custos de produção são muito mais elevados do que noutras zonas. E, portanto, é difícil competir pelo custo. Nunca poderemos competir pelo custo naquela zona. Temos de competir pelo valor. Mas esse valor gera-se, não se decreta. É preciso promover o vinho, é preciso voltar-lhe a torná-lo, enfim, não quero usar este coloquialismo, mas voltar a tornar o vinho do Porto Cool, que infelizmente já não é, ao contrário de outras bebidas, deixou de ter esse fator. É preciso um investimento enorme na promoção para acompanhar a gastronomia, na promoção para ser incorporada em cocktails, que foi isso que outras bebidas, outros vinhos licorosos fizeram, foi precisamente esse o caminho. Foi uma promoção inteligente em novos segmentos que nem sequer conheciam a bebida e que conseguiram dessa forma inverter esta tendência de crescimento. Porque, infelizmente, e esse é aqui o nosso grande receio, esta medida não vai, eu gostaria de estar errado, disse isso há pouco, gostaria mesmo de estar errado, mas temo não estar, esta medida não vai resolver o problema, pelo menos, pelo contrário, só o vai agudizar. E, portanto, as questões que eu tenho para colocar, até porque temos aqui representantes do comércio, é o que é que nós temos de fazer, mas fazer a sério, do ponto de vista de promoção. Que bons exemplos é que nós temos lá fora, de outras bebidas que conseguiram manter, até inverter algum decaimento que se observava, e o que é que nós podemos fazer à nossa escala para aumentar o valor do vinho do Porto, o valor a que o vinho é vendido, e uma vez mais não é por decreto, infelizmente, é preciso aumentar a percepção da qualidade e da marca. E o que é que nós devemos fazer do ponto de vista de promoção? Ir a feiras não chega, portanto tem de ser um marketing inteligente, tem de ser uma promoção inteligente. O que é que nós podemos fazer para que ao longo da cadeia de valor nós consigamos dar dignidade aos viticultores que, uma vez mais, reitero, nós estamos todos alinhados quanto a esse desiderato, acho que todos concordamos que de facto aquilo que os viticultores recebem do Douro não é suficiente, não chega até para ser um meio de subsistência e portanto nós temos de dar dignidade aos viticultores, mas para isso temos de trabalhar todos juntos, estamos no mesmo barco, enfim, a metáfora até é apropriada para o vinho do Porto, estamos todos no mesmo barco, não é remando um para cada lado, achando que colocando os diferentes setores do vinho do Porto vamos resolver o problema, não é todos juntos, numa ação concertada conseguimos promover o vinho e dar-lhe essa nova atratividade para conseguirmos voltar a vender mais. Portanto, as questões são sobretudo essas, se dirigissem o IVDP ou a própria tutela, que ações de promoção é que acham que devem ser feitas para revitalizar o vinho do Porto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado JPP, Filipe Sousa. Faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, cumprimento as entidades aqui presentes e agradecer os vossos contributos, a vossa participação nesta audição. E como disse o Sr. Deputado que me antecedeu, portanto, estamos perante um problema e que todos nós comungamos precisamente desse problema. Portanto, na minha opinião, e ouvindo essencialmente os agricultores, portanto, fez com que nós produzíssemos este processo legislativo que acho que está a ter um mérito, e todos nós é inegável, que é o facto de estarmos aqui a falar de algo que é muito importante para a região do Mercado do Douro. Já sinto-me feliz por esse facto. Mas gostaria aqui de partilhar convosco um artigo de opinião do Sr. Paulo Simon, que é representante de um grande operador económico da região, num artigo de opinião publicado no Jornal Público ano passado, no mês de agosto, em que ele dizia que o custo de produção de 1 quilo de uvas na região ultrapassa 1,5 euros por quilo. Portanto, e considerando que são necessários 1,36 kg de uvas para produzir 1 litro de vinho, o custo das uvas por litro fica acima dos 2 euros, neste caso 2,04 cêntimos. E para uma pipa de 550 litros, como é sabido, o custo total das uvas atinge cerca de 1.122 euros.
No entanto, os viticultores recebem apenas 950 euros pipa para Mosto Generoso e 400 euros pipa para DOC Douro, valores que são claramente inferiores ao custo de produção. Por isso deixava aqui duas questões, ou três, portanto, saber da parte do EVP que modelo de negócio defende os senhores comerciantes para a sustentabilidade do seu próprio negócio ou promover a falência dos principais fornecedores, que são os viticultores, ou pagarem os 950 euros pipa se as uvas forem utilizadas para o Monstro e Generoso, ou 400 euros para a pipa do DOC Douro. E como justifica um modelo de negócio que paga aos produtores bem abaixo dos custos de produção? E, por último, saber que sustentabilidade esperam garantir ao setor ou fragilizar economicamente os viticultores. E tinha aqui uma última questão para o senhor, o doutor Maurício, mas, entretanto, a senhora deputada do PS também já o referi, que tinha a ver com as necessidades da aguardente e as condições para satisfazer o 100% destas mesmas necessidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra para responder, até 5 minutos, o Sr. Dr. Maurício Diegas, administrador, diretor da Destilidor. Faz favor. Boa tarde, mais uma vez. Eu queria fazer só questão de dividir aqui o processo em duas partes, porque eu sou transmontano também e as dificuldades dos agricultores não passam ao lado, como é óbvio. Eu convivo com essas dificuldades e sou sensível a essas dificuldades, de maneira que, como o Sr. Deputado referiu há pouco, há sempre mérito na discussão, acho que sim. Acho que, observando um desequilíbrio, é importante reunir energia e inteligência para o abordar, o trabalhar e procurar soluções, mas eu não queria deixar de congratular também os senhores deputados da região, como o senhor deputado Rui Santos, a senhora deputada Júlia, que de facto, de alguma forma, como eu decidi criar a minha família e instalar-me na região do Douro, em Trás-os-Montes, sentir a vossa empatia, a vossa preocupação genuína com os mais frágeis é inspiradora para mim. E isso, congratulo-me por isso e fico muito satisfeito por conhecer essa vossa sensibilidade. Agora, quando se trata de mercado, quando se trata da organização, da forma como nós todos nos organizamos em torno de um processo produtivo, a visão tem que ser um pouco mais técnica, distante quando tem que ser distante, próxima quando tem que ser próxima, mas temos de ser objetivos na medida, o mais possível. A Destil Douro nasce de uma decisão de um racional económico que data da década de 80, de instalar na região do Mercado do Douro uma infraestrutura que centralizasse a resposta à necessidade de valorizar economicamente os subprodutos produzidos em toda a região e produzisse as aguardentes necessárias para toda a região. Essa entidade era a Subvidouro, foi promovida pela antiga Casa do Douro e, infelizmente, com a entrada de Portugal na União Europeia, atendendo à natureza da própria instituição, da própria organização, não sobreviveu ao embate do mercado, do funcionamento do mercado aberto. É aí que, enfim, que surge um novo projeto da Destil Douro, que de forma muito sucinta, em 10 anos, cumpre o plano de insolvência, ou seja, entrega no Douro, em prestações indemnizatórias a lavradores, a diversos criadores, 8 milhões de euros, investe entre 4 a 5 milhões de euros nesse processo para modernizar e melhorar a infraestrutura produtiva.
especializa-se na produção de destilados de elevada qualidade no quadro regulamentar em vigor para a produção de vinho do Porto e, a esse propósito, dou nota de um artigo do Público que data de abril de 2024, em que um jornalista convidou um enólogo para fazerem a simulação das provas de aguardentes para a produção de vinho do Porto. Ou seja, o jornalista procurou perceber como é que, tecnicamente, como é que se procedia à escolha da melhor aguardente possível para a produção de vinho do Porto. Para esse ensaio, para esse exercício, foram pré-selecionados, por terem características qualitativas diferenciadas, 10 referências de aguardentes certificadas pelo IVDP, das quais 9 eram aguardentes produzidas por operadores espanhóis. E uma aguardente, só, em prova, tinha sido produzida por um operador português, que era a Destil Douro. Em prova cega, os enólogos presentes selecionaram a aguardente que, para a nossa felicidade, foi a da Destil Douro. A proximidade que nós temos com o mercado, as questões permanentes que colocamos às equipas técnicas para procurarmos desenvolver os destilados com o perfil ideal para as exigências do processo de fortificação do vinho do Porto, permitiram-nos, de facto, desenvolver um know-how único. Eu hoje posso dizê-lo com toda a propriedade, ciente que ainda temos um grande trabalho pela frente para fazer, para ganharmos, para conquistarmos a confiança de mais operadores, e esse trabalho nunca estará concluído enquanto não formos capazes de merecer essa atenção e essa confiança da generalidade dos operadores da região. A verdade é que a Destil Douro se constituiu como uma destilaria conotada com destilados de qualidade para a região. Contudo, um destilado utilizado para fortificar um vinho não tem nada a ver com uma aguardente que é produzida para consumo, para investimento, para valorização por um processo completamente distinto. Um destilado que é utilizado no processo de fortificação é um destilado, faz parte de uma prática enológica, como é a adição de ácido tartárico, como é a seleção dos componentes de fermentação, das leveduras. É mais um. É óbvio que há requisitos técnicos científicos muito exigentes nesse processo. A Destil Douro tornou-se especialista nessa área e o grau de exigência do IVDP, do processo de certificação do IVDP, permitiu à Destil Douro não só afirmar-se com diferenciação na capacidade de produzir destilados aptos para a fortificação, mas também permitiu-nos, com uma abordagem técnico-científica, passar a destilar vinhos excedentários que exportamos. A esse título, devo dizer que em 10 anos... Para concluir. A Destil Douro duplicou o ponto máximo de faturação da ex-entidade, da Suvidouro, e hoje 40% da sua faturação provém do comércio internacional, das vendas para outros mercados. Muito obrigado, senhora doutor. Tem agora a palavra o senhor João Durão dos Santos, que nos acompanha em videoconferência. Faz favor. É assim, perguntaram-me qual o impacto disto tudo nas cooperativas. O impacto é evidente. Neste momento as cooperativas, olha, de um modo geral, se calhar são metade do que eram há 30 anos. Há 2 ou 3 que eu percebo que conseguem, em minha opinião, é um pouco à custa do próprio viticultor, porque conseguem vender DOC a preços que o viticultor vai ter dificuldade em continuar a suportar, porque é à custa da miséria do viticultor que se consegue vender DOC e que se consegue vender outras coisas. Este, pelo menos, é aquilo que eu estou sentindo. E, portanto, custa-me entender tudo isto. Como é que entra no Douro uma vindima todos os anos?
Como é que entram 250 mil pipas de vinho no Douro e estamos com esta discussão de falar de excedentes? Este é o problema. E agora até percebi que já entra vinho que não é só para aguardente, que pode ser até para o próprio governo pagar a algumas pessoas. Esta questão tem que ser levantada. Entra vinho para muitas coisas, entram uvas para muitas coisas. Como é que estamos a falar num problema quando entra no Douro mais vinho do que o que lá existe todos os anos? E o pobre do agricultor vende as uvas a 30 cêntimos, ou lá quanto é. Esta é a questão, as cooperativas. Eu quero fazer na minha cooperativa, ainda agora me veio lá a Câmara Municipal, porque há um esgoto que não está a ser tratado. A cooperativa não tem dinheiro para tratar o esgoto. As cooperativas à volta foram embarcadas pelos produtores de vinho do Porto. Esta é a questão, já não existem viticultores. Estamos agora a tapar o sol com a peneira para quê? E no Douro está implantada a lei dos 80-20. Há 80% de pobres, muito pobres, e 20% que vivem razoavelmente. Pronto. Agora, a nossa obrigação é inverter isto. E inverter isto é acabar com a importação vergonhosa da aguardente. Esta é que é a questão. E de uvas e vinho. Pelos vistos, no Douro entram 250 mil pipas. Esta é a questão fundamental, é esta questão que nos levou a esta lei, é a questão que nos leva a estar aqui, é a questão que nos leva a discutir tudo isto. Agora, como é evidente, quando o agricultor for pago, não importa se as minhas uvas vão para o Porto, se vão para DOC. É evidente que até preferia que fossem para Porto, porque a região de mercado do Douro, eu até olhava para aquilo como vinho do Porto. Mas se for para DOC, ótimo na mesma, desde que me paguem um preço justo. E um preço justo não é a 150 euros a pipa que os meus agricultores receberam no ano passado, a 0 euros que receberam em 2021, a 0 euros que receberam em 2007. Esta é a discussão, mas sempre a entrar em 250 mil pipas no Douro. Então como é que estamos aqui? O que é que estamos a discutir? Hipocrisia. E como vimos, é assim... Se dizem que esta medida, claro que se deve plantar mais vinhas, olha, acaba-se mais incêndios, a paisagem continua, esta é a questão, como é evidente, devem-se plantar mais vinhas, em minha opinião. Pronto. Eu não sei se me querem fazer alguma pergunta concreta, algum deputado. Eu agradeço todas as intervenções, agradeço toda a situação que estão a colocar. Agora a questão deve ser realmente enfrentada. E enfrentar a questão é proibir a importação vergonhosa da aguardente ou de 250 mil pipas de vinho disfarçadas de aguardente. Esta é a questão, e algumas, se calhar, de vinho mesmo. Portanto, não é tão simples como isto. Estamos a falar todos de coisas que não queremos enfrentar. Entram no Douro 250 mil pipas de vinho a preço que arrasam o agricultor do Douro, o viticultor do Douro. E não é pelo vinho do Porto encarecer agora qualquer coisa que vai deixar de se vender vinho do Porto. O vinho do Porto, neste momento, que mais se consome é o fraco e o barato, e nem sequer, pelos vistos, decresceu para metade. Portanto, não está aí a solução também. Portanto, não sei se querem colocar mais alguma questão, mas não vejo... Os agricultores estão falidos. Portanto, pior não fica, de certeza absoluta. Faça-se o que se fizer, pior não fica. Muito obrigado, muito obrigado. Tem agora a palavra o Dr. António Marcos Filipe, Presidente da Direção. Muito obrigado pelas perguntas. Não sei se vou conseguir responder tudo em 5 minutos. Peço também a ajuda da Dra. Isabel Marrana, no caso de me esquecer alguma coisa. Começo por ler uma frase escrita pelo professor Dr. Gaspar Martins Pereira, insigne historiador, que ninguém duvida ser uma das pessoas que mais conhece a região do Mercado do Douro. De forma simples e em termos gerais, pode dizer-se que a maior parte da aguardente utilizada na produção de vinho do Porto foi sempre de origem exterior à região do Mercado do Douro. E houve até momentos em que foi proibida a destilação de vinhos do Douro, obrigando a região a adquirir aguardente em outras regiões. Isto para começar. Começando por responder às suas perguntas, Sr. Deputado, de uma forma muito sucinta. A produção de aguardente é suficiente? A resposta é não. Tanto não é suficiente que nós vamos ter que comprimir a produção de vinho do Porto para cerca de metade e comprimir a produção de DOC Douro, que ainda vai tendo algum sucesso nos mercados, para poder dar lugar à produção de aguardente. Já agora aproveito para vos apresentar uma imagem sugestiva. Imaginem o representante da Wine Spectator, uma das revistas mais famosas do mundo, no Pinhão, que os senhores conhecem muito bem, olhando para aquela paisagem, e nós vamos ter que lhe dizer o seguinte:
naquela parcela ali, nós produzimos o melhor vinho do mundo. E no resto, produzimos uvas para destilar para aguardente. Como é que nós conseguimos vender isto no mundo? Expliquem-nos. Os senhores não vão vender, mas eu tenho que vender isto quando vou lá para fora. Como é que eu vou vender numa região em que estou a dizer que produzo o melhor do mundo e, simultaneamente, estou a vender, estou a produzir para aguardente? Relativamente outro ponto. Na vindima de 2025, se esta lei existisse, não se teria produzido 1 litro de aguardente. Ou seja, este ano não se teria produzido 1 litro de vinho do Porto. É um cenário que se quer colocar em cima da mesa? Eu diria que é absolutamente preocupante a forma como estas questões não estão a ser pensadas. Quantificação no impacto no preço. Segundo os nossos cálculos, 1,6 euros por litro no custo da aguardente exclusiva e 0,32 euros por litro no parcial. E as pessoas dizem assim, bem, mas os clientes podem pagar isto no mercado. Eu quero chamar a atenção para o facto que 0,32 cêntimos por litro numa garrafa à saída das empresas traduz entre 6 e 7 vezes mais na prateleira, pelos transportes, pelos impostos especiais sobre o consumo, pelo IVA e por isso tudo. E, concluindo o tema do impacto do mercado, eu volto a dizer, temos estudos que apontam que por cada 1% de aumento do preço na prateleira, o decréscimo no consumo é de 1%. No caso concreto do Reino Unido, dos últimos 5 anos, 5% de aumento do preço, 5% da redução do consumo. Quem é que me pode garantir a mim que, com esta legislação, e alguns dos senhores me conseguem garantir isso, que nós vamos ter, no final deste processo, vamos vender menos 40% e, simultaneamente, vamos manter a cota de mercado e o valor de venda? Eu penso que ninguém me pode assegurar isso. Relativamente ao risco de perda de cota de mercado, absolutamente certo. Desaparecendo do mercado, nós não voltamos a criar espaço na prateleira. No momento em que o facing nos supermercados diminuir para 1/3 ou 1/4, ele nunca será mais o mesmo. É um risco que queremos correr? Eu diria que também que não. Estabilidade para o setor. Ainda há pouquinho falei, nós temos bancos que nos estão a perguntar o que é que se passa e que implicações este terá na capacidade de vocês pagarem os vossos empréstimos. Estamos a falar à data de hoje. Risco para o emprego. Já referi o valor de pelo menos 3.000 postos de trabalho dentro do setor, sem considerar com os empregos a montante nas indústrias que nos fornecem materiais de engarrafamento. Relativamente ao impacto para o lavrador, eu peço desculpa de ser um bocadinho técnico e se calhar preciso mesmo de 30 segundos para isto. Os senhores já ouviram falar na lei do terço. Ou seja, nós temos que ter 3 vezes o estoque do que vendemos em cada um dos anos, de uma forma muito simplista. Neste momento, este valor é de cerca de 4:1, em virtude da retração que houve no mercado. 4:1. Se as vendas de vinho do Porto caírem para metade em virtude da implementação desta lei, os estoques das empresas de vinho do Porto passarão a ser 8:1. 8:1, quando a lei é 3:1. Ou seja, por outras palavras, o setor de vinho do Porto não precisa de ir à vindima durante 3 anos para poder ajustar de novo os seus estoques. O impacto é direto e é imediato e é no agricultor. Relativamente ao tema que foi levantado da questão da autenticidade, nós vendemos garrafas de 50 e 80 anos, e vou pegar o exemplo de um vinho que lançamos há pouco tempo, os 50 anos, e que foi produzido com aguardente que veio do Alentejo, que na altura o monopólio era da Junta Nacional do Vinho, através da AGA. Há muita gente no Douro que diz a aguardente que vai-se passar a ser utilizada, essa é que é genuína. E esse é o vinho de Porto genuíno. O que é que fazemos com 450.000 pipas de vinho não genuínos? Como é que eu vou explicar às pessoas que aquele vinho de 50 anos que foi produzido com aguardentes que vieram do Alentejo, que essas também são genuínas? Vão-me dizer não são genuínas. Genuínas são aquelas que agora nós vamos produzir. Eu não cheguei a 1/3, peço desculpa, Sr. Presidente, porque isto realmente são temas da maior importância e com maior impacto. Eu gostaria só 1 minuto, se me permite, ou 2 minutos relativamente à questão da solução. A solução está aqui, ou seja, nós
achamos que existem soluções como existem. A roda foi inventada no mundo inteiro. Há programas de substituição cultural. Nós, a Associação de Empresas de Vinho do Porto, tivemos o cuidado de propor que, basicamente, a substituição cultural seja feita em parte da parcela e não necessariamente na totalidade da parcela, mantendo o direito de benefício, como se a parcela estivesse a produzir a 100%, mas reduzindo os custos de produção em função da quantidade de terreno que deixar de ser cultivado. A solução existe e nós, de uma forma responsável, temos vindo a defendê-la. Desculpe, Sr. Deputado do JPP, mas eu queria Muito obrigado, mas, seja, ainda vai ter uma outra oportunidade. Eu peço imensa desculpa, já deixou o contributo, podem mandar mais contributos, não podemos eternizar, digamos assim, eu peço desculpa. Claro. Vamos iniciar uma segunda ronda. Sr. Deputado Amílcar Almeida, 1 minuto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente dirijo-me ao Sr. Diretor da Destilo de Ouro, Dr. Maurício Diegues. Lembro que há mais 2 deputados da região, eleitos também por Vila Real, além daqueles a que se referiu. Eu próprio, Amílcar Almeida, sou de Valpassos, Fernando Queiroga, também de Boticas, eleitos pelo Distrito de Vila Real, com a particularidade de eu ser também viticultor. Portanto, fico com a sensação é que, de facto, esta discussão deste projeto de lei é, de facto, mais política do que técnica, o que eu lamento. Até porque, das 8 questões que lhe fiz, não obtive resposta a nenhuma. É que nenhuma. Mas eu volto-lhe a fazer a mesma pergunta, ao Sr. Doutor. É se, de facto, que garantias pode dar de que esta medida não irá concentrar ainda mais poder económico em determinados operadores, nomeadamente ligados à destilação, em detrimento dos pequenos e médios viticultores. Gostaria muito que me respondesse. Relativamente ao Sr. João Durão dos Santos, Presidente da Adega Cooperativa de Travões, das 8 questões que lhe fiz, apenas obtive resposta quanto ao impacto das cooperativas que poderiam ter. Não obtive nas outras 7. Lamento profundamente. Porquê? Porque o vosso contributo é fundamental para a realização desta audição. Nós estamos aqui, no fundo, a colher a vossa opinião, os vossos conhecimentos, a vossa experiência, para que, de facto, possamos ter também responsabilidade na decisão que venhamos a tomar. Isto não é já como um dado adquirido. Portanto, peço-vos, efetivamente, naturalmente felicito a EVP, o Sr. Presidente, que respondeu às questões todas que eu coloquei, e é assim que devem ser, porque senão não faz qualquer sentido, portanto, aqui virem, porque o vosso contributo, repito, é fundamental. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Lopes Aleixo, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e não me querendo substituir ao Sr. Presidente, ia sugerir que todas as perguntas que não foram respondidas, se nos puderem depois enviar a resposta, porque é difícil, porque também a mim não me responderam a todas, mas se tiver essa delicadeza, agradecia. Eu gostava de fazer aqui um ponto que é... Eu acho que ninguém questiona a região do Douro, é uma coisa fantástica. Eu conheci tarde na minha vida e acho um crime. Acho que toda a gente devia ser obrigado a ir ao Douro, que aquilo é realmente fantástico. E o património que ali temos é incomensurável e, sejamos de lá ou não, acho que todos nós devemos valorizar aquele território. Já agora só uma nota, há pouco falava-se, penso que era o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, sobre formas de consumo... Oh, Amílcar, peço desculpa, está bem. Falava o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal há pouco sobre formas alternativas de consumo do vinho do Porto, criação de momentos de consumo, tornar o vinho do Porto mais sexy. Eu já levo uns anos disto e a minha área era marketing e eu lembro perfeitamente a Sograp, pelo menos há 15 anos, já ter começado a fazer isso e de uma forma intensa e por isso pode ajudar, mas pelo que eu sei não resolveu o problema. O que nós sabemos é que o que temos feito até aqui não tem funcionado e por isso havia já um senhor que dizia que não só não podemos resolver os problemas usando o mesmo tipo de pensamento que os criou, como usar a mesma solução e esperar resultados diferentes, isso não vai funcionar. Estou-lhe a dar a deixa para poder elaborar um pouco mais sobre aquilo que falou, porque, embora polarizador, este projeto de lei tem um mérito, que é uma solução diferente. Podemos não gostar dela, mas é uma solução diferente. Vou terminar mesmo, Sr. Presidente. E, por isso, há sempre a questão de assumirmos que não há solução, e isso obriga-nos a ir num caminho, e há outra, e por isso é que eu lhe estava a dizer, acabou de referir que haveria uma solução e gostava muito que elaborasse um bocadinho mais sobre ela. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sabendo que os agricultores do Douro, já que eu disse, vendem abaixo do custo de produção, entregam a sua colheita, as uvas,
sem saber quando recebem e quanto recebem. Eu gostava de deixar aqui uma pergunta, até de âmbito moral. Sabendo da dependência económica dos viticultores face ao comércio, gostaria que me dissessem como é que reagem perante um viticultor que, depois de dezenas de anos a fornecer uvas para uma grande casa, apesar de se receber abaixo de custo, dessa relação de confiança, etc., recebe uma carta, a poucos meses da vindima, dizendo que já não precisam mais das uvas dele, deixando o viticultor sem qualquer alternativa, indo buscar a aguardente e uvas fora da região. Como é que reagem a esta situação? Muito obrigado. Muito obrigado. Peço imensa desculpa. Vamos dar a palavra. Vamos dar a palavra. Senhores deputados, somos deputados. Senhores deputados, vamos dar a palavra às senhoras, aos senhores, aos nossos convidados. Vamos responder. Senhores deputados, peço imensa desculpa. Podemos continuar? Doutor Maurício Diegues, faz... Desculpe. Tem a palavra o Sr. Deputado. É que está do outro lado da folha. Filipe Sousa, faz favor. São contingências do deputado único, mas pronto, estou bem. Não, muito rapidamente, primeiro, perceber se o Dr. António Marcos Filipe irá responder às questões colocadas na primeira ronda, e deixava uma única questão ao Sr. Dr. Maurício, que está relacionada com o facto de numa das suas exposições, ter referido que a destiladora é responsável por cerca de 50% das necessidades de aguardentes certificadas para vinho do Porto. Saber se tem condições para satisfazer 100% dessas mesmas necessidades. Era só essa pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Na verdade, eu não tinha aqui a sua inscrição e por isso não tinha, de facto, a sua inscrição. Vamos dar a palavra, pela mesma ordem, ao Sr. Dr. Maurício Diegues. Faz favor. Tem 3 minutos. Peço imensa desculpa, não foi por... É que eu tomei 5 páginas de notas e 5 minutos não dá para responder. Eu sugeria, porque eu acho que é mesmo importante esclarecer muitas questões, as questões que vocês colocam. Eu teria todo o gosto, até sugiro, alguma questão que fique por aprofundar, coloquem por mail para podermos explicar de forma exaustiva, porque há temas que merecem um trabalho exaustivo para que vocês possam tomar a melhor decisão possível. A capacidade instalada, Sr. Deputado, eu como comentei, a infraestrutura vem de um racional económico de 1980 e previa instalar a capacidade de dar resposta às necessidades da região. Ou seja, a capacidade instalada existe. Sim. E se esta medida beneficia todos ou alguns, eu posso dizer que se esta medida for para a frente, os 34 postos de trabalho que a Destil Douro criaram e mantêm, garantindo o know-how endógeno à região, nós hoje sabemos destilar, sabemos valorizar os subprodutos da região, temos novas estratégias para aumentar o valor que vamos ter na região e entregar ao lavrador. Estamos a trabalhar nesse sentido, mas se esta medida for implementada, a Destil Douro corre o risco de sobreviver, porque o mercado não fica com escala suficiente para garantir o funcionamento de uma unidade industrial que tem que ter uma escala mínima exigível para ter parâmetros de competitividade alinhados com as práticas internacionais. Isto porque eu também
fala-se a questão da destilação, mas o mecanismo, eu também não percebo muito bem qual seria o papel da destilaria. A destilaria compra os vinhos, o preço vai ser fixado, e quem é que vai comprar depois o produto da destilação? São coisas, há muitas incógnitas. O que eu devo dizer também é que, para além de tudo o que está a ser feito, após a criação de um regulamento por parte do IVDP, a Destil Douro está a trabalhar afincadamente com parcerias internacionais de nome, porque nós somos exportadores para a região de Conhaque, por exemplo, de aguardentes, para consumo, não para destilação, que mais uma vez que é completamente diferente. Mas o nosso intuito é criar uma aguardente, envelhecê-la, para que os operadores da região possam ter mais um produto que nos seus canais de distribuição se possa constituir como um vetor de valorização económica dos vinhos e das uvas da região. Para além disso, devo também comentar que a Destil sempre esteve empenhada na retenção de valor na região, através do know-how, através da criação de emprego. Repare, a título de exemplo, posso dizer que na última destilação de crise, por dificuldades de internet, porque nós estamos na montanha também e somos produtores de uvas, porque as candidaturas chegaram só em cima da hora, foi impossível submeter um conjunto de candidaturas à destilação de crise, que resultou na assunção por parte da Destil Douro do pagamento ao lavrador, sem o pagamento do subsídio, porque não conseguimos submeter o processo no prazo estipulado. Para concluir. De 354 mil euros. A Destil Douro decidiu, sem receber o respectivo subsídio, respeitar o compromisso com o lavrador, por questões de insensibilidade institucional, porque da parte do IFAP não foram capazes de alargar um dia o prazo de submissão das candidaturas, quando nós recebemos os documentos em cima da hora da submissão das candidaturas. A Destil Douro está na região para acrescentar, não é para subtrair. E tem acrescentado com esforço, com empenho, com dedicação. E esse acrescento traduz-se na intenção, se as autoridades nacionais e locais nos permitirem, como nós já manifestamos interesse num terreno que podia acomodar a nossa infraestrutura, se nos permitirem, vamos investir 15 milhões de euros nos próximos 5 anos para melhorar a nossa capacidade de resposta e a capacidade de reter valor. Para concluir. Há muito mais que pode ser feito na nossa área. Nós valorizamos através da destilação, através de óleos de grainha, através da produção de ácido tartárico, através da retenção de matéria corante. Muitas coisas mais podem ser feitas. Neste momento estamos a estudar com o NEG a hipótese de valorizar o engaço. Para concluir, eu peço imensa desculpa. Mas 5 minutos não dá para responder estas perguntas todas. E depois sou ofendido por não responder às perguntas. É que são 5 páginas de notas e eu não consigo responder a ninguém assim. Senhor, ou a ação visa o esclarecimento, ou então estamos aqui numa troca de minutos e não consigo responder a ninguém. Soutor, o tempo é gerido conforme cada um dos intervenientes que quer. O Soutor foi questionado, pode dar preferência à resposta ou pode dar a preferência a explicar a vivência da sua empresa. Eu estou aqui para servir e para esclarecer, não estou para escolher quais são as perguntas mais ou menos importantes. Se alguma coisa ficou por dizer, agradeço-lhe, faça o seu contributo escrito e mande para a Comissão, fazemos distribuição por todos os seus deputados. Pode fazer o documento com a extensão que quiser. Agora, compreenda, nós já tivemos uma audição anterior, temos uma audição agora, temos aqui alguns pontos que temos que deliberar ainda sobre, e estamos a ficar sem cor. Sim. E a responsabilidade da gestão do tempo também é minha, e portanto eu não posso pactuar com... Senhor João Durão dos Santos, faça favor, 3 minutos. Não ligou o som, agradeço-lhe que...
Não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir. Está a ouvir agora? Agora sim, agora sim. Sr. Presidente, posso perguntar ao Sr. Deputado Amílcar que me faça a questão uma por uma e eu digo-lhe sim ou não a todas. E farei-lhe chegar a seguir a resposta por escrito. Eu não quero fugir a pergunta nenhuma. Eu peço imensa desculpa, não vamos mudar aqui o formato. O Sr. Deputado Amílcar Almeida tem a possibilidade de lhe mandar por escrito e o senhor tem a possibilidade de lhe responder também por escrito. Não vamos alterar, não vamos, eu já informei e, portanto, não vamos fazê-lo. Tem mais alguma questão, Sr. João Durão dos Santos? Tem mais alguma? Sim, vou aproveitar o meu tempo para lhe dizer mais uma vez, reforçar aquilo que já lhe disse. O problema aqui que nos trouxe aqui, e como já ouvi dizer, na realidade o problema é a falência dos viticultores do Douro. As cooperativas neste sistema estão completamente condenadas. Dou os parabéns a uma ou outra cooperativa que está a conseguir sobreviver, mas está a conseguir sobreviver, não tenho a menor dúvida, à custa dos míseros cêntimos que vai pagando por quilo de uva ao agricultor. Temos esta oportunidade e devemos aproveitá-la. Como percebi agora, até o facto, aquele problema grave que existia dos estoques que existem de vinho do Porto, que afinal, eu penso que esse problema está ultrapassado, até porque dizem aí que a aguardente é inócua e então se calhar esse problema pode-se colocar esse vinho nestes tempos até no mercado. Quanto ao problema de não haver destiladoras, portanto já vimos que também existem capacidade para nos reinventarmos e conseguirmos as destilações. Quanto ao problema de não haver vinhas, já vimos que no Douro só 17% da terra é que está cultivada e que a paisagem ainda pode ser mais bonita cultivando mais vinhas. Isso iria aumentar o emprego, iria aumentar a quantidade de pessoas que poderiam existir no Douro se vivessem condignamente. Agora, da maneira que estamos a viver, da maneira que as cooperativas estão a pagar e da maneira que nós conseguimos vender o nosso vinho, não temos hipótese nenhuma. O problema, não há dúvida nenhuma, está nesta importação de vinho, na tal vindima que todos os anos entra no Douro e que ninguém fala nela. Portanto, estamos aqui a falar num problema de excedentes. Mas qual é excedentes? Nós temos falta de vinho, na realidade. E, portanto, se temos falta de vinho, temos que plantar mais vinhas. Agora, se me dizem assim, mas vai haver 1 ou 2 anos ou 3 que se calhar a situação não se vai conseguir, não será melhor. Pronto, acredito que sim, mas caramba, que os nossos filhos venham a dizer no futuro, olha, ainda bem que os meus pais fizeram alguma coisa também por isto. Ou seja, o problema que nos trouxe aqui não pode ser a solução, nós temos que arranjar soluções. E uma das soluções passa nitidamente por acabarmos com essa história dos excedentes, porque afinal não temos excedentes, temos falta, não é? Isto é aquilo que nós temos visto. E, portanto, a partir desse momento criamos emprego, desenvolvemos, que não tentar. O que é que acabamos de dizer todos que isto vai acabar com tudo? Eu não vejo como é que vai acabar com tudo. O que acabou com tudo foi o que nos trouxe até aqui, que das tais quantidade de adegas que existiam hoje já não existem, os tais viticultores que existiam hoje já não existem, a qualidade, portanto, afinal, a qualidade do vinho do Porto também não parece que tenha aumentado e mais, pelos vistos diminuiu para metade o consumo. Será que foi um problema do preço? De certeza que até nem foi, é a minha opinião. Portanto, não é porque possa o vinho aumentar qualquer coisa em garrafa que irá diminuir o consumo, não me parece. Se tiver qualidade e tiver promoção, parece-me que o caminho é fazermos alguma coisa por isto, é colocarmos no mercado bons vinhos. E agora o produtor, o agricultor, o que quer? Eu nem me preocupo muito se as minhas uvas vão para Douro ou Porto. Preocupo é que me paguem as uvas condignamente, e quando pagá-las condignamente é aos preços que eu ouvia falar aí de um produtor que é o tal Sr. Ciminton, não é? Muito obrigado. Tem agora a palavra a doutora Isabel Marrana, da Associação das Empresas de Vinho do Porto. Obrigado. Ora bem, eu penso que chegamos a uma parte final da audição onde podemos praticamente todos concluir que é um problema. Estamos todos de acordo com o diagnóstico. Apenas explicar que o problema é no setor, é na produção e é no comércio. Por isso, há um problema
que se reveste de um excesso de oferta e de uma diminuição da procura. Isto em termos muito claros. Ora bem, a proposta que aqui nos traz hoje, que é uma proposta de regulação do excesso da oferta, utilizando o vinho do Porto na incorporação dessa aguardente, é para nós irresponsável, irracional e arriscadíssima. Pensamos que esta proposta pode causar o fim do vinho de Porto. Pelo menos diminuí-lo para metade, feitas as contas, porque não há uvas neste momento para fazer mais do que 56 mil pipas de vinho. Não foi aqui ainda abordado o problema jurídico. O problema jurídico é enorme. É enorme do ponto de vista legal, das normas nacionais de concorrência, mesmo embrulhado na genuinidade, no terroir, que não é essa a prática da aguardente, ela é uma prática enológica, como sabem todos, e ela é vitícola e não vínica, como sabem todos, mas mesmo assim é preciso uma alteração do caderno de encargos que está depositado na Comunidade Europeia. Esta alteração do caderno de encargos, em oposição, ou seja, pela imposição de uma lei nacional, mas em oposição do agrupamento de produtores, e nós comprometemos-nos a fazer essa oposição, vai levar a que a Comunidade Europeia reveja todo o caderno de encargos. Vai rever todas as normas restritivas do setor. Benefício, lei do terço, lei de capacidade de vendas, engarrafamento obrigatório na região, e por isso todo o arquétipo que nós hoje temos de restrição, porque temos, e não o pomos em causa, atenção, sublinho, vai ser questionado às leis da concorrência por via de uma restrição e de uma alteração de uma prática enológica para uma gestão de excedentes. Isto mais não é do que gerir a oferta através de uma obrigatoriedade de incorporação de um produto embrulhado numa genuinidade. Ponto de vista, e porque o tempo escasseia, propostas que temos para ultrapassar a situação. Porque, de facto, há um problema no setor. Ora bem, nós temos que fazer os dois pilares. Gerir o excesso de oferta, que é o que os senhores estão aqui a propor, e tentar aumentar a procura. Começando por esta parte, claro que nós temos que aumentar a procura. Claro que nós precisamos de investimento promocional. Devo-vos dizer, não sei se é novidade para vocês, mas a partir dos últimos dias a Vini Portugal não aceita vinho do Porto nas suas áreas de promoção. Porquê? Porque a lei não o permite. O vinho do Porto tem estado sonegado de todos os apoios nacionais que é dado pelo pacote comunitário, tem uma majoração nacional para todos os vinhos, menos o vinho do Porto. Aqui os senhores tinham uma palavra a dizer. Aqui o Governo tem uma palavra a dizer. É preciso que os dinheiros coletivos do IVDP sejam, tal como foi prometido por este Ministro, e, passa a expressão, registamos que foi a primeira vez que não foram cativas as verbas de promoção do IVDP, porque nos últimos anos assim tem acontecido. O que nós precisamos é promover, promover, promover. Não há outra coisa a fazer. É promover com quanto mais dinheiro pudermos. É assim que se aciona a procura. Gerir a oferta, como os senhores propõem. Há muitos outros instrumentos para gerir a oferta que não são viciosos, que não criam mais excedentes, porque o que os senhores vão fazer ao fim de um ano é ter mais excedentes. Depois eu quero ver como é que aqui nesta sala nos vamos entender. Há substituição cultural, há gestão ambiental da região. Estamos a esquecer de novas linhas promissoras da Comissão Europeia para os ecossistemas, para a gestão dos créditos de carbono. Tudo isso com imaginação tem que ser usado em prol da região. Ainda tem. Mas deu 5 aos outros. Muito bem, mas enfim... Concluindo, convictamente, nós, acreditem ou não, nós somos uma indústria vertical, temos vinhas, conhecemos a região, temos amor ao Douro, tudo aquilo que é aqui relatado com paixão é sentido por nós também. Não pensem que nós estamos do outro lado da barricada, onde olhamos para o Douro como uma coisa distante. Nós somos o Douro. Nós somos parte deste problema e por isso, agora que não acreditamos nesta solução, que esta solução vai trazer outros problemas maiores do que existem, estamos convictos. Muito obrigado, doutora.
Obrigado pela sua participação. Tolerei um bocadinho, que foi a única vez que interviu e, portanto, tem aqui alguma tolerância. Eu pedi aos senhores deputados para não se ausentarem. Nós temos, e nem vamos interromper, temos aqui uma discussão de um relatório cujo relator é o senhor deputado Firmino Ferreira, que vai ter que ser aprovado, com a vossa permissão, hoje, e se os senhores deputados saírem não temos quórum, porque tem que ser enviado para a Comissão dos Assuntos Europeus. E se não se importam, isto são só 3 pontinhos que a gente tem que são... Vamos nos despedir, mas é que se algum deputado sai, e se o deputado JPP, lá por ser único, faz aqui muita falta, e peço a sua presença aqui, vamos nos despedir, mas não saiam, por favor.